Olá, então vamos continuar aqui o nosso estudo do verbo. Hoje vamos ver a flexão, é a quarta das grandes divisões do estudo do verbo, a flexão. Seguindo então, o que é a flexão? A flexão ela vai se dividir em número, pessoa, modo e voz, sendo que a voz ainda pode ser ativa, passiva e reflexiva. Quanto à flexão, então, são as variações que podem ocorrer com o verbo, quanto ao número, pessoa, modo, tempo e voz. E essas podem ser, primeiro, número, singular e plural. Segundo, pessoa, primeira, segunda e terceira pessoa. O 3 é o modo, que pode ser indicativo, subjuntivo e imperativo, além de formas nominais vistas anteriormente, infinitivo, gerúndio e particípio. O 4 é o tempo, que pode ser presente, pretérito perfeito, pretérito imperfeito, pretérito mais que perfeito, futuro do presente e futuro do pretérito. E no 5º temos a voz, que pode ser ativa e passiva, sendo que a passiva ainda divide-se em analítica ou sintética, e depois a reflexiva. Explicando os tipos de vozes do verbo. Então nós temos aqui, como vimos no slide anterior, a ativa, a passiva e a reflexiva. Vamos lá. A ativa, o sujeito da oração faz a ação. Exemplo, os alunos, que é o sujeito, resolveram todas as questões. Os alunos, o sujeito está fazendo a ação. Na passiva, o sujeito recebe a ação. Exemplo, todas as questões foram resolvidas pelos alunos. As questões é o sujeito, e quem resolveu foram os alunos. A passiva ainda pode ser analítica e sintética. No caso da analítica, ela é formada por um verbo auxiliar, normalmente o verbo ser, mais um particípio, uma preposição e o agente da passiva. Olha o exemplo. A obra foi realizada por ele. A obra, sujeito, o verbo auxiliar, ser, foi, realizada por a preposição e o agente da passiva, ele. Tá? A sintética. Sintética quando é formada por um verbo na terceira pessoa, singular ou plural, mais o pronome pessoal se, como partícula apassivadora. Calaram-se, tá? Labrevia, tá? Calaram-se todos. Agora vamos para a conjugação. Aqui na conjugação a gente trata especificamente da flexão dos verbos, que no caso a gente chama de conjugação. Quanto à conjugação, os verbos são classificados em verbos de primeira conjugação, que são os terminados em ar, cantar, falar. Os verbos de segunda conjugação são terminados em er, vender, ler. E os verbos de terceira conjugação, que são os terminados em ir, partir, dormir. E temos ainda o verbo pôr, que é considerado de terceira conjugação, embora não termine em ir, que é o caso de repor, dispor, propor e compor. Não terminam em er, porque pertencem à segunda conjugação, porque tem origem do latim per, certo? A conjugação deve ser de acordo com a situação do verbo no texto,
como veremos nos seguintes itens. Pessoa. Então, a situação do verbo no texto, considerando, né, a pessoa, primeira, segunda ou terceira pessoa, o número, pode ser singular ou plural, no caso a pessoa no singular é eu, tu, ele, as três pessoas, e as três pessoas do plural, nós, vós, eles. Quanto ao modo, pode ser indicativo, subjuntivo, imperativo e nominal. Tá? O indicativo é aquele que indica um fato. O subjuntivo indica um fato que poderá acontecer. O imperativo ordena um acontecimento. E os nominais, terminados em R, amar, comer, latir, é o caso do infinitivo. Os terminados em ndo, amando, comendo, latindo, que é o caso do gerúndio. E os terminados em ado, ada, ido, ida, amado, amada, comido, comida, que é o caso do particípio. Depois temos o tempo, que pode ser presente, pretérito perfeito, pretérito imperfeito, pretérito mais que perfeito, futuro do presente e futuro do pretérito. O pretérito, o presente, está acontecendo agora, eu estudo. O pretérito perfeito aconteceu, eu estudei. O pretérito imperfeito acontecia naquele tempo, eu estudava. O pretérito mais que perfeito acontecia em relação a outro fato, eu estudara. O futuro do presente acontecerá, eu estudarei. E o futuro do pretérito poderia acontecer, então eu estudaria. E o quinto é a voz, que pode ser ativa, passiva ou reflexiva. Vamos à ativa. O sujeito pratica ação, expressa pelo verbo. Na passiva, pode ser analítica, o sujeito mais verbo auxiliar mais particípio. E na sintética, verbo mais terceira pessoa mais pronome pessoal, se. E a reflexiva, sujeito pratica e sofre ação. Ana pulou e caiu. E por enquanto é isso. No próximo vamos conjugar um verbo para praticar. Até mais.